Olá, povo de Deus, graça e paz. Que Deus possa trazer para nós hoje alegria, paz no nosso coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Quero trazer para nós hoje uma palavra de fé, esperança, de entusiasmo, de autoestima. Que o Senhor possa abrir nosso coração, nossa mente, liberar nossos pensamentos para coisas boas nas nossas vidas, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Quero trazer para nós aqui hoje um testemunho da minha vida que com certeza vai ajudar muitos que ouvir esse vídeo, né? Quero pedir para vocês, já desde já, que quando terminar de assistir esse vídeo, que compartilhe com outras pessoas para que possa ajudar, né? Que se inscreva nesse canal, que dê seu like para ajudar no crescimento, pois eu pretendo trabalhar na obra de Deus desta forma. Porque hoje está tão difícil, né? Levar mensagem para parar pessoas na rua, ou então nas próprias igrejas, está tão difícil que quase ninguém está indo mais às igrejas, está difícil, né? Então, assim, através desse vídeo eu posso alcançar vidas, para ajudar a vida das pessoas, que a minha meta aqui nessa terra é ajudar as pessoas, é fazer o bem, nada mais que isso. Não tenho interesse, mínimo interesse em nada nessa minha vida, a não ser ajudar o próximo para trazer coisas boas para eles, né? O que eu quero trazer para nós aqui hoje é uma história de uma garota que morava com os pais, que essa garota sou eu mesmo, né? Então, quando criança, meus pais era muito humilde, muito pobre, e sempre trabalhou em fazenda dos fazendeiros, assim, né, com eles. Então ele plantava roça, lavoura, e os peões dos meus pais era eu, meus irmãos, a gente mesmo em casa, é a família, né? E a gente muito pobre, então eu já desde criança, depois fui ficando adolescente, e aquela mocinha, então ia trabalhar na roça e sujava roupa de poeira, de carvão, todas essas coisas que vocês sabem como que fica, né? Então eu pensava, meu Deus, um dia eu vou mudar de vida, um dia eu vou sair dessa roça, um dia eu vou ser alguém na vida, um dia eu vou estudar, porque até então nem na escola a gente não estudava, porque era lá na fazenda não tinha escola rural, né? Tinha que mudar na cidade. Então eu morei na fazenda até quando eu cresci, casei, tive filhos. Quando meus filhos completou o primeiro aninho, a primeira época de ir para a escola, quando ele completou 6 anos de idade, foi que eu mudei para a cidade, então para estudar meu filho, né? Como eu morava longe da escola, então eu levava ele para a escola para não ter que voltar 2 vezes ali, eu ficava, ele também eu já comecei a estudar, então ali eu fazia supletivo também. Enquanto meu filho estudava no prezinho, eu já estava fazendo supletivo. Então eu já estava terminando já a 4ª série do primário nessa época que eu vou contar a história. Mas então nessa época, quando eu mudei para a cidade, eu não tinha profissão nenhuma, então eu fui trabalhar de costureira, né? Minha mãe costurava nossas roupinhas quando criança, então eu ajudava ela na costura e eu aprendi a costurar. Então eu fiquei na cidade trabalhando de costureira. E como sempre, toda costureira tem um radinho ligado, né, para ouvir música enquanto ela costura, e meu radinho estava ligado. E naquele momento eu escutei quando o diretor da escola Senac estava convidando os alunos, alguém para fazer inscrição para fazer o curso de enfermagem. Aí eu lembrei da enfermagem, né, que quando eu fui ganhar o meu primeiro neném no hospital e eu via a enfermeira toda de branquinho, coisa mais linda ali. Aí eu lembrava de quando eu estava lá na roça, com aquela roupa toda suja de carvão, de poeira. Eu falei, nossa, que coisa linda trabalhar de branquinho, né? É meu sonho se eu pudesse um dia ser uma enfermeira, trabalhar assim toda de branquinho, como tá essas meninas aqui, que coisa linda. Então nasceu esse sonho no meu coração. E eu estava lá costurando, então quando eu escutei esse chamado, né, para ir fazer a inscrição para o curso de enfermeira, nossa, eu desliguei o rádio ali e fui correndo no Senac. Cheguei lá, fiz a inscrição, aí eu fui chamada, né, fui selecionada até, no meio de tantas alunas, lá, tanta gente que apareceu, eu fui selecionada. Aí então agendaram o dia de ir lá fazer a matrícula. Quando chegou no dia de fazer a matrícula, que eu levei todos os documentos para fazer, na hora eu não pude fazer a matrícula. Porque para fazer a matrícula, para fazer o curso, ainda que de auxiliar de enfermagem, precisava de ter no mínimo a 8ª série do primário. Aí então veio o balde de água fria, né? Porque eu estava cursando ainda a 4ª série do primário, que ainda era supletivo. Então eu tinha que terminar aquele ano, fazer mais 2 anos para terminar a 8ª série ainda no supletivo. Então aquele diretor falou para mim, olha, infelizmente você não vai poder fazer
a sua matrícula porque você não tem estudo completo ainda, mas continue estudando, tenha fé, tenha força, coragem, que quando você terminar a oitava série, você volta aqui e eu consigo um curso para você. Daí eu fui para casa tão triste com aquilo. Cheguei na minha casa, entrei no quarto para guardar os documentos, ajoelhei na beira da minha cama e falei: Senhor, o Senhor sabe porque eu não tenho essa oitava série, não é culpa minha. O Senhor sabe que quanta vontade eu tive de estudar, mas meus pais não puderam me colocar na escola, né? E então eu só falei com Deus assim, uma oração tão simples, tão humilde, porque até então eu nem sabia como falar com Deus, nada, né? Era dessa forma, mas eu tinha aquela fé. Daí eu voltei para a máquina e continuei costurando, né? Meu dia a dia, todos os dias costurando ali. Uns 3 dias depois chegou uma moça, bateu palma e eu saí lá fora para atender. Era uma mocinha. Olha, que mora a costureira? Eu falei: sim, entra. Aí ela entrou e falou assim: eu quero falar com a costureira. Certamente ela estava achando que a costureira era uma senhora mais madura, mais idosa, né? Mas era eu, ainda com 19 anos de idade, que estava na Marcos, que era costureira. Aí eu falei para ela: não, a costureira sou eu, né? Ela falou assim: olha, eu sou enfermeira e eu preciso fazer uns uniformes para o hospital e tal. Quando eu abri assim aquele tecido branquinho, coisa mais linda, e eu lembrei do hospital, né, das enfermeiras, lembrei de quando eu trabalhava naquele carvão, naquela poeira que era na roça. Eu abracei aquele tecido e falei: ai, que coisa mais linda que você trouxe para eu fazer para você. Meu sonho é ser uma enfermeira. Que coisa linda. Ela falou: e por que você não é uma enfermeira? Eu falei, contei a história, né, porque eu não tenho oitava série e tal. Ela falou: não, o hospital está precisando de enfermagem, de enfermeira, e não tem gente para trabalhar. Lá tem as irmãs que ensinam. Eu também não tenho curso de enfermeira. Eu estou trabalhando lá há 5 anos. Ela me ensinou e ela vai te ensinar também. Se você quiser, eu levo você lá e apresento para elas. E elas vão te ensinar. Falei: eu quero muito. Então, assim, aquela força de vontade. No outro dia eu estava pronta já. Fui na cidade, comprei uns tecidos brancos, já fiz um uniforme para mim também, como se eu já fosse uma enfermeira, com todo entusiasmo. Cheguei lá no hospital, ela me apresentou para as irmãs e uma irmã do setor, uma japonesinha muito, muito maravilhosa, ela já me passou para dentro, já passou a me ensinar. Ela me ensinou uns 3 meses, me ensinando, e eu acompanhava as enfermeiras todo dia, me esforcei para ficar em 2 horários de plantão, para poder eu pegar a turma da manhã, a turma da tarde, para poder eu aprender mais ainda, acompanhando aquelas enfermeiras. Com 3 meses eu estava apta para trabalhar. Então elas me capacitaram para trabalhar no pré-parto, onde nasciam os bebezinhos, né? Então ali eu cuidava daquelas parturientes, aquelas nenê que nasciam, era a coisa mais linda. Então ali eu aprendi muito com as irmãs, aprendi muito com os médicos, porque naquela época também os médicos eram pouco, aqui em Três Lagoas tinha poucos médicos, né? E eles trabalhavam muito na política na época. Então eles também me ensinaram muito, me capacitou muito para me ficar ali para fazer aqueles partos. Então eu aprendi muito bem, graças a Deus. Quem tem vontade, né, tem que usar a inteligência que Deus nos deu. Aqui na Bíblia eles trazem assim uma mensagem muito linda para nós. Quando Deus criou o ser humano, né? Quando ele fez ali, Deus na comitiva dele, né, Pai, Filho e Espírito Santo, falou assim, né? Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso aqui nos traz muita fé, força e esperança, porque isso prova que nós humanos não somos ingênuos, nós não somos burros, nós somos racionais, temos força de pensar, de lutar, de ter atitude, de querer, né? Então isso que faz que é a semelhança, a imagem de Deus é que nós somos esse ser humano, essa fisionomia humana é a imagem de Deus, né? Tanto é que Jesus veio em carne e osso como nós, né? Essa é a semelhança dele, a imagem dele. E a semelhança de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a nossa capacidade de aprender, de pensar, de resolver as coisas. Essa é a semelhança que Deus deixou em nós, graças a Deus. Então, por essa semelhança de Deus, eu pude aprender, ainda que não tivesse aquele estudo. E o final dessa história é que 1 ano depois, quando o Senac formou aquela turma daqueles alunos, na qual eu queria fazer inscrição e não pude, quando o Senac levou aqueles alunos na escola para fazer o treinamento, para fazer ali aquela aula prática,
A irmã daquele setor me chamou e falou assim: olha, a senhora vai acompanhar essas alunas do SENAC, porque eles vão fazer 15 dias de aula aqui no pré-parto e a senhora, por favor, vai acompanhar aqui no seu horário de trabalho. Eu fiquei tão feliz, falei, nossa, era para eu estar nessa turma, se eu tivesse a 8ª série, eu ia estar nessa turma. E hoje essa turma veio e ainda eu vou ter que ensinar alguma coisa, acompanhar eles. Para mim foi um privilégio muito grande, assim, foi um orgulho aquilo, sabe? Aí aquele senhor, né, o diretor estava presente na hora, ele olhou fixamente em mim e falou: você que vai acompanhar minhas alunas, como que você conseguiu estar aqui hoje, menina? E eu falei para ele: primeiro eu tenho um Deus que cuida de mim. Primeiro eu tenho um Deus que ele que me tira e me coloca onde ele quer. Se eu estou aqui, foi Deus que me colocou. E segundo, que eu tenho muita fé e não sou uma mulher parada. Eu tive vontade, eu procurei e alcancei. Alguém me deu a mão, me ensinou. Aquilo que a escola não pôde me ensinar por causa do estudo que eu não tinha, mas eu tenho a capacidade de aprender. Então, alguém me estendeu a mão e eu estou aqui hoje. E não se preocupe que eu estou apta para acompanhar suas alunas. E também vou gostar muito de aprender com elas a teoria que eu não tenho. Então ali a gente trocamos experiência. Eu acompanhei aquelas alunas durante 15 dias, elas foram muito bem, aprenderam bem na teoria, e eu pude então pegar um pouco da teoria delas, que durante esse tempo que eu também não estudei no SENAC, que eu fiquei trabalhando no hospital, mas eu comprei livros da enfermagem e mergulhei nesses livros, eu estudava dia e noite, comprei livro de enfermeira padrão mesmo, dentro da medicina, e aprendi até mais coisa que elas que estavam na escola ali aprendendo o curso de auxiliar. Então, assim, o que eu quero trazer para nós hoje é que você nunca desista dos teus sonhos, nunca, nunca, mesmo quando vem a primeira barreira, que você não para ali, não fica parada chorando, mas que você busca atitude, instala assim uma atitude, e então procura crescer. Se fechou uma porta, tenta sair por outra porta. Se não tem porta nenhuma, pula a janela, faça alguma coisa, mas corra daquele lugar ali e vai buscar algo para você. Eu nunca fiquei parado na minha vida. Eu iniciei essa carreira minha quando eu tinha 19 anos, ainda que eu trabalhava bem antes, né? Desde 8 anos de idade que eu trabalhava na fazenda com os meus pais, depois virei essa costureira, costurava com 15 anos, já costurava, e depois eu virei essa enfermeira. Aí depois que eu estava trabalhando lá no hospital, sim, abriu vaga lá no hospital, aí eu pude estudar, fazer curso, tinha aula com os enfermeiros padrão, depois com os médicos que dava aula. Hoje eu tenho meu certificado, meu diploma de enfermeira, está na gaveta, para mim não serve para mais nada, porque hoje eu já estou aposentada, né? Mas assim, antes... Então, assim, eu nem precisei desse certificado, desse diploma. O diploma nem é tudo na vida das pessoas, sim, faz parte. Porque hoje, com tanta burocracia, se você não tiver um diploma aí de uma faculdade, um doutorado, um pós, você não entra em lugar nenhum. Né? Você não tem validade para nada. Mas naquela época que o diploma não tinha tanta importância, eu consegui. Mas pela minha força de vontade, porque eu poderia também ficar chorando, ou então ficar costureira a vida inteira, né? Nunca sair do lugar. Então, quando nós somos aqui a semelhança de Deus, é isso, é nós sair do nosso lugar, se prontificar, ir atrás e buscar algo para nós, né? Graças a Deus por isso. Então, quando Deus fez nossa imagem e semelhança dele, é isso, a gente tem entusiasmo. Outra coisa também que a gente nunca deve, nunca pode, é ficar parado no tempo. Ou não é que, não vou usar aqui um termo, ter preguiça de sair do lugar, se acomodar. A gente tem que buscar ter força de vontade para aprender, né? Aqui ainda que no livro de 2 Coríntios 9:6 diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. O que Deus está dizendo para nós assim? Aquele que semeia pouco, quer dizer, aquele que tem pouca atitude. Desculpa, a garganta já está seca. Aquele que semeia pouco
ele vai colher pouco. São aquele que não tem atitude. Ah, Deus me fez assim, eu sou assim, eu não pude ter isso, não ter aquilo, eu vou morrer assim. Tipo Gabriela, né? Eu nasci assim e fiquei assim. Então, assim, nós temos que sair do nosso lugar, nós temos que ter atitude. Então, quando a gente semeia pouco, a gente colhe nada praticamente. Porque nós não temos atitude, nós não saímos do lugar. E aquele que semeia muito, muito ele colherá. Porque é aquele que tem atitude, que sai do lugar, aquele que busca aprender, aquele que busca ter, né? Aquele que não tem preguiça, que não fica escorado, não fica na veia do próximo. Tem gente que mesmo adulto fica dentro de casa, não querem sair para trabalhar, não quer estragar o físico, né? Sou bonito, que Deus fez assim, não quer trabalhar, se opta em ficar deitado no sofá o dia todo. Ah, eu nasci assim, eu fazendo para comer e para beber, tá bom, eu vou morrer mesmo, para que eu vou trabalhar? E fica naquela mesmice, não tem coragem de sair do lugar, não tem coragem. Talvez fique lá assistindo televisão, rádio, no celular o dia todo. Ah, eu sou inteligente, eu sou intelectual, eu sei tudo que está lá fora, através do WhatsApp. Mas ele não tem atitude para nada. Eu já vi gente até dar conselho, porque aprendeu pelo WhatsApp, pela internet, coisas lindas, maravilhosas. Ensina, olha, você faz isso, dá certo. Mas ele mesmo não faz nada para ele, só ensina. Só dá atitude para os outros, mas ele mesmo não tem atitude. Então, essas pessoas que não semelha, que não planta, que não busca, não sai do lugar, fica naquela mesmice, fica vendo os outros crescer e nunca cresce, acha que a vida dele tá boa, tá perfeita, não precisa mais nada na vida, que tudo ali é passageiro. Mas a gente não pode ser assim, porque Deus mandou a gente crescer e multiplicar. Não é só em ter filho, encher a terra de filho, não, é em coisas maravilhosas. Quando o ser humano não tem um estalo assim de sair do lugar e cresce, evolui, ajuda outras pessoas, não fica na mesmice. Isso é tão lindo, tão bonito, pessoas que construam um futuro bom, que ajudam o próximo, que tem entusiasmo. Isso é lindo demais. O Senhor também falou que aquele que não trabalha não é digno de comer. Aquele que não trabalha não é digno de comer. Vai ter com as formigas, seu preguiçoso, vai ver e aprender com as formigas. Porque as formigas são unidas e trabalham, carregando ali suas folhinhas, seus cisquinhos. Durante o dia elas trabalham, escureceu, elas se recolhem, fica lá no lugarzinho dela, mas durante o dia, ó, trabalhando. Ou então à noite mesmo elas saem também para trabalhar. É à noite, é verdade, a formiga corta mais, é à noite. Durante o dia elas estão ali escondidinhas, à noite elas trabalham a noite toda, mas corta, viu? Então assim, a gente tem que aprender com as formigas. Deus mandou a gente aprender com as formigas, porque as formigas trabalham, não tem preguiça, não dorme, trabalham direto e são unidas, uma ajudando a outra, né? Então, assim, por isso que Deus mandou a gente aprender com as formigas, por causa disso, para não ficar na mesmice, ficar esperando que alguém venha trazer. Não fique na via de ninguém, vai ajudar seus pais. Você é adolescente, ajuda seus pais. Aquele marido também que fica em casa só, não gosta muito de trabalhar em casa, ajudar a sua esposa, porque a esposa também trabalha fora, ela também está cansada. Não custa nada você sair do sofá e ajudar um pouquinho a tua esposa, vai ser tão bom para vocês, vai ser até romântico, por que não? A esposa também, por sua vez, porque está cansada de trabalhar fora, agora não vou fazer nada em casa, não cuida da roupa do marido, se ele quiser, ele que se vira. Então não é assim, nós temos que ser testemunho de todas as coisas da nossas vidas, né? É tudo lindo, maravilhoso para nós. Outra coisa também que nós nunca possamos esquecer de ser agradecidos a Deus, de tudo que Ele tem feito para nós, né? Ainda trago para nós aqui hoje no livro de Romanos. Ai, deixa eu ver aqui uns que até me perco, tanta coisa para falar. Romanos 12:3, que fala assim: porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que está dizendo isso aqui para nós? Para nós não esquecer de ser agradecido a Deus, porque tudo aquilo que Deus coloca no coração, mesmo o nosso entusiasmo, mesmo a nossa vontade de ser, de crescer, de ser alguém, é o próprio Espírito Santo que coloca a ação no nosso coração.
Então nós não podemos falar assim, estudei e sou melhor que fulano, eu sou melhor que cicrano. Nunca podemos dizer isso, porque se Deus não colocar no nosso coração, não despertar em nós aquele desejo, aquela vontade, nós vamos ser pior que eles talvez. Então a gente não pode se exorbecer, não pode achar que é melhor que o outro, nunca, nunca, nunca. Porque tudo isso vem do próprio Deus, mas de acordo com a nosso querer, nossa vontade. Porque se a gente também não sair do lugar para buscar aquilo do que é o desejo do nosso coração, Deus também não pode dar. Ele dá, ele desperta em nós o desejo, porque é Deus que desperta em nós o desejo de ser alguém, de querer ser alguém, de fazer alguém ser feliz, de tudo na nossa vida. É Deus que deseja. Mas então é Deus que desperta também a vontade de fazer as coisas erradas? Não, não é. Deus, as coisas erradas vêm pela natureza do mal quando a gente deixa de fazer o bem. Não tem nada a ver com isso. Deus desperta em nós a vontade de fazer o bem, de querer buscar, de querer estudar, de querer aprender e não ficar na mesmice, de sempre procurar melhora. Deus nos dá força e coragem, Deus nos deu sabedoria, porque nós somos a imagem e a semelhança dele. Nós temos a inteligência, nós temos a imagem de Cristo, nós temos o cérebro que Cristo teve. O mesmo cérebro que Deus fez no Filho Jesus, nós temos também a massa do cérebro, os neurônios, meio igualzinho, porque Cristo é carne e osso como nós, aí ele pensa como a gente pensou, como a gente pensa, então é igual, Deus fez nossa semelhança dele, não tem que tirar e nem pôr. A única diferença é que somos pecadores e eles são santos, né? São poderosos, né? Nós temos muita força, mas o poder mesmo vem de Deus. Nós podemos se arrebentar de tanta força, mas se Deus não enviar o poder sobre nós, sobre as nossas realizações, não temos condições de fazer nada. Então, assim, tudo nós buscamos em Deus primeiro, com muita fé. Mas o que eu quero dizer, saia do seu lugar, não fica na mesmice, busca entusiasmo. Gente, eu fui tão feliz quando eu saí da roça, que eu virei uma costureira primeiro, fiquei entusiasmada de ser costureira, não fazer aquelas roupas lindas para uma mulher colocar nas boutiques dela. Eu era costureira de boutique, eu nem fui costureira assim de reformar roupas velhas rasgadas dos outros, não. Eu aprendi a costurar, fui costureira padrão mesmo, assim, de alta costura. Eu costurava para as boutiques, as roupas que mais vendiam eram os vestidos lindos que eu fazia. E depois eu virei enfermeira, com muita fé, muito amor no que eu fazia, amo essa profissão. E depois, com o passar do tempo, eu achei que ainda estava pouco para mim, ainda fui buscar mais ainda. Aí eu virei quis ser cabeleireira, porque até então, desde 8 anos de idade, que eu começava a cortar cabelo. Comecei cortando minha franjinha, porque meu pai não deixava a gente cortar cabelo, tinha que ser aquele cabelão grande, ficava enrolado assim, né? Então, meu sonho era cortar cabelo. Eu pegava a tesoura, cortava minha franja, cortava um pedaço do cabelo, enrolava, meu pai não vê, mas eu cortava. Eu picava o cabelo dos meus irmãos, depois dos meus filhos, eu picava o cabelo dos meus filhos, todinho sem saber o que estava fazendo. Picava o cabelo do marido, depois comecei a cortar o cabelo das vizinhas, quando eu morava na cidade. As vizinhas viam eu cortar o cabelo dos meus filhos, mandava os dela também, eu cortava o cabelo dos filhos das vizinhas. Aí depois eu entrei, não tinha dinheiro nem para pagar o curso de cabeleireira. Então aí eu fiz o curso pelo SESUM, gratuito pela prefeitura. Graças a Deus que a nossa cidade hoje tem os clubes de mãe que ensina, tem os CRAS, tem gente, só não aprende hoje quem não quer. Tem cursos gratuitos no Senac, Sebrae, Sesc, tem curso para todo lado gratuito que Deus coloca na nossa mão, assim, é o anjo que Deus nos coloca para a gente aprender. Então aí eu fiz o curso de cabeleireiro, depois eu aperfeiçoei, depois eu fui estudar em Rio Preto, Araçatuba, e gente, eu tenho 68 certificados de cabeleireira, graças a Deus. Eu fui para São Paulo, aprendi, e ainda achei que estava pouco, e depois de cabeleireiro ainda quis ser mais, fui ser professora de cabeleireiro, depois eu fui dar aula no Senac de cabeleireiro. Graças a Deus, fui muito bem sucedida na vida. Fui uma cabeleireira de nome aqui em Três Lagoas, na minha cidade. Então, assim, eu parei quando eu quis parar, né? Com a chegada da pandemia também, aí eu fechei salão, já aposentei também, graças a Deus. Hoje eu não trabalho
E eu sou aposentada, então hoje eu me dedico aqui na obra de Deus, trazendo para vocês, sim, o que eu aprendi, o que eu pude fazer, o entusiasmo de não ficar parada, de aprender, a busca de ser melhor, a busca de um futuro bom. Não viso ganhar dinheiro, não, não é só dinheiro tudo na vida, não, mas é aprender e para ajudar o próximo a aprender, uns aprendendo com outros. Isso é lindo, é maravilhoso. Então, assim, gente, é lindo tudo aquilo que eu aprendi na minha vida, passo a passo, de uma garota que veio lá da roça, que não se dava nada por ela, uma garota analfabeta. Se vocês verem até hoje a minha identidade, né? Que quando eu assinei o meu nome, eu desenhei o meu nome, porque eu não sabia nem escrever direito, eu mal desenhei o meu nome na minha identidade, eu nem troquei ela até hoje, tá? Para quem quiser ver minha identidade com a letra desenhada do meu nome, e hoje, de repente, eu já virei costureira, cabeleireira, depois enfermeira, não, costureira, enfermeira, cabeleireira, e hoje sou aposentada, e depois virei professora no Senac, fui dar aula para alguns cabeleireiros. Gente, eu sou tão feliz, sou tão realizada. Então, assim, o que eu trago para nós hoje é que não fique parado, não desista nunca do seu sonho. Estudem, busca aprender. Igual eu falei, se uma porta fechar, tenta sair por outra. Se aquela outra também estiver fechada, pule a janela, faça alguma coisa na tua vida, mas cresça, apareça. Não fique só no celular, no Facebook, na internet, a vida inteira ali olhando para aquele aparelhinho, que você tem um mundo inteiro dentro desse aparelhinho, mas se você não souber usar ele para o seu crescimento, você vai se tornar uma louca ali, não vai sair do lugar. Então, seja um entusiasmática da vida, busque em Deus a solução e busque, assim, primeiro dentro de você, porque Deus está dentro de você, Deus não está lá no céu, parado, esperando você pedir para Ele se Ele vai ou não resolver a tua vida, não. Deus está dentro de você te dando a maior força, maior apoio. Vai, filho meu, vai, filha minha. Vai que eu te ajudo. Dá o primeiro passo, sai do lugar, levanta desse sofá, levanta dessa cama, sai de dentro dessa casa, vai mudar. Não fique só nesse trabalho que está te aborrecendo, procure outro, porque nós temos capacidade de fazer 1001 utilidades. Se vocês olharem na minha carteira profissional, eu tenho 3 empregos registrados na minha carteira na mesma época. Eu trabalhava em 3 empregos na minha vida, porque eu nunca fui mulher de ficar parada nem com uma coisa só. Eu sempre busquei me qualificar, sempre busquei. Ajudei meus filhos, ajudei a formar meus filhos. Graças a Deus, hoje eu sou uma senhora realizada. Hoje eu sou uma idosa realizada. Graças a Deus sou feliz, porque eu não fiquei parada, eu soube ser agradecida naquilo que Deus me fez a semelhança dele. E eu ainda procuro aprender mais, não cheguei na perfeição ainda. Não sou perfeita, tem falhas, como todo mundo tem, e eu ainda estou em busca hoje, agora, das coisas para Deus. Já fiz tudo que eu tinha que fazer para mim, para os meus filhos. Hoje eu estou realizada, minha vida financeira está ótima, mas eu preciso ainda agora trabalhar para ajudar aqueles que não chegaram até lá. Então essa é a minha vontade hoje, o meu desejo é que você não perca a esperança, não perca o seu entusiasmo, nunca fica parado dentro de casa achando que sabe tudo, esperando que a sua comidinha ali venha do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu filho, mas saia do lugar. Faça alguma coisa por você. Deus ama você e Deus quer que você seja um entusiasta na vida. Nunca perda a sua esperança. A esperança nossa, diz um ditado, que é a última que morre. Mas eu creio que ela não deve morrer nunca. A esperança não morre. A gente morre e ela fica continuando. Que Deus abençoe cada um de vocês. Mas passa esse vídeo para frente, dá um like, faça alguma coisa para que cresça, para que eu possa ajudar outras pessoas. Deus abençoe. Amo muito o que eu faço, o meu trabalho. Sempre faço com amor, com zelo, com muito carinho. E tudo isso hoje é para você, que eu tenho certeza que o que estou falando aqui não é em vão. Para muita gente não vai servir, porque já despertou, já saiu do lugar, já está correndo, então não é para ele, mas é para você que está parado aí, que está reclamando da vida, que a porta está fechada, pula a janela, vamos embora, vamos pular a janela. Um beijo para você no teu coração, Deus te abençoe.